do sexto ano, bom dia, tudo bem? Prontos aí para viajar na história? Vamos viajar pelo tema das semanas 7 e 8 do PET 3 complementar, que vem trazer aí o aprofundamento dos estudos sobre o Egito Antigo e a Grécia Antiga. O Egito, se formou aí às margens do rio Nilo. O Egito fica numa região desértica e sua prosperidade se deve à região do rio Nilo. O Egito é famoso aí pelas pirâmides, pelas múmias, pelos hieróglifos, pelos faraós. Então a gente conhece o Egito baseado aí nessas características. O Egito fica na África, Para quem não sabe. A religião egípcia é politeísta, eles creem em vários deuses e por acreditar na vida após a morte, então os egípcios eles criaram um processo de preservação do corpo, chamado de mumificação. A mumificação era feita após a morte, os órgãos eram retirados, deixados numa solução para preservar aí por cerca de 7 dias os órgãos. Depois os órgãos voltavam para dentro do corpo e o corpo era enfaixado, colocado nos caixões que eram os sarcófagos, depositados das tumbas que nada mais eram do que as pirâmides. Lembrando que esse era um processo feito para a nobreza, O povo simples do Egito, eles não tinham aí essa regalia de ser transformado em múmia, não. Eles não tinham esse privilégio, não. Eles faziam isso porque eles achavam que, como tinha vida após a morte, era mais fácil encontrar o corpo, a alma encontrar o corpo depois da morte se ele estivesse inteiro. A Grécia Antiga é outra civilização importante, considerado aí o berço da cultura ocidental. A Grécia foi responsável aí pela invenção de muitas das coisas que nós conhecemos hoje. O teatro, as Olimpíadas, a democracia, a república, a cidadania, a filosofia e a mitologia grega também são muito famosos. Vamos então às atividades? Questão 1. A civilização egípcia desenvolveu-se em uma faixa de terra muito extensa, estreita e desértica. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade? Letra A. A presença do deserto do Saara, que favoreceu o estabelecimento de aldeias na região. Letra B. A existência de uma densa floresta tropical no nordeste do continente africano. Letra C. A existência do rio Nilo, que possibilitou a prática da agricultura em suas margens, a pesca e o uso de suas águas para diversas finalidades. Ou letra D. O clima subtropical e o alto índice pluviométrico, índice de chuvas no território egípcio, favorecendo a agricultura e a indústria na região. Acertou quem colocou letra C, Inclusive, Heródoto falou que o Egito é uma bênção do rio Nilo, é uma dádiva do rio Nilo, porque era uma região desértica e só pelas águas do Nilo é que o Egito se tornou uma civilização próspera. Questão 2. Leia o texto. A crença na vida após a morte foi uma das características mais marcantes da civilização egípcia. Era fundamental preservar o corpo após a morte. A importância de preservar o corpo e o espírito levou os egípcios a criar várias práticas funerárias. Marque um X na prática funerária mais impressionante dos egípcios por volta de 2600 a.C. Letra A, cortejo fúnebre. Letra B, enterro. Letra C, velório. Ou letra D, mumificação. Acertou quem colocou mumificação. Olha as imagens aí dando as dicas, Tem uma imagem aí mostrando como que era feito o processo de mumificação. Olha os recipientes para deixar os órgãos. E do lado tem o sarcófago, que era o caixão em que a múmia era colocada. Questão 3.
Segundo os historiadores, a democracia surgiu na letra A, Grécia Antiga, letra B, Egito Antigo, letra C, Rússia, letra D, Alemanha. Acertou quem colocou letra A, democracia, que significa governo do povo, um sistema no qual a vontade da maioria prevalece, foi criado na Grécia Antiga e é marcado pela representação e participação do povo no processo político. Pessoal, fechamos mais uma viagem na história. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Corrijam, enviem as fotos das atividades. Um abraço, nos vemos numa próxima viagem na história.